No meio de paredes sombrias e imponentes, cobertas por pinturas delicadas que resistiram ao tempo, cada pedra de Pompeia parece guardar uma história esperando para ser revelada. Agora, séculos depois de ter sido soterrada por uma das erupções mais devastadoras da história, a cidade volta a surpreender o mundo. Pesquisadores iniciaram uma nova e ampla fase de escavações no antigo centro romano, e todas as atenções estão voltadas para um ponto específico: a misteriosa Ínsula X, uma área que, mesmo após décadas de estudos, ainda guarda segredos capazes de reescrever o que sabemos sobre o passado. E antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você acha dessas descobertas. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. A Ínsula X rapidamente se tornou um dos locais mais intrigantes de Pompeia. Entre os achados mais curiosos está um cômodo escuro, incomum, onde foram encontradas duas camas. Um espaço simples, mas carregado de mistério. Quem viveu ali? Qual era a função daquele ambiente? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, mas os vestígios encontrados oferecem pistas valiosas sobre a vida cotidiana momentos antes da tragédia. Pompeia, como sabemos, foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. A cidade foi coberta por cinzas, pedras e gases extremamente quentes, um evento que matou milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo preservou construções, objetos e até os últimos instantes de seus habitantes. Redescoberta no século XVIII, revelou ao mundo um retrato incrivelmente detalhado da vida no Império Romano. Antes de sua destruição, Pompeia já havia passado por diversas transformações. Influenciada por diferentes culturas, acabou sendo totalmente romanizada, com o latim substituindo o antigo idioma local e mudanças profundas em sua estrutura social. Conflitos internos, como a famosa briga no anfiteatro, e até um grande terremoto que abalou a cidade anos antes da erupção, já indicavam que algo não estava certo. Mas o que torna Pompeia tão fascinante não é apenas sua destruição, e sim tudo aquilo que foi preservado. Entre os achados mais curiosos está um afresco de mais de 2.000 anos que chamou atenção por lembrar algo extremamente familiar, uma espécie de pizza. Claro, não como conhecemos hoje, nada de tomate ou mussarela. Na verdade, trata-se de um tipo de pão achatado, provavelmente uma focaccia, coberta com frutas como romã e possivelmente tâmaras. Esse detalhe levanta uma questão interessante. O tomate só chegou à Europa depois da descoberta das Américas, mais de 1.500 anos após a criação dessa pintura. E a mussarela, feita tradicionalmente com leite de búfala, também não fazia parte daquela realidade. Ainda mais intrigante é a presença de uma fruta que muitos interpretaram como um abacaxi, algo impossível para a época, já que os europeus só tiveram contato com ele séculos depois. Essa aparente inconsistência gerou debates entre especialistas que acreditam que o fruto pode ter sido mal interpretado ou representar algo diferente. De qualquer forma, o afresco revela muito mais do que apenas comida. Ele mostra hábitos culturais, rituais e até práticas sociais. Ao lado do pão, aparecem vinho, frutas secas e elementos decorativos que sugerem um banquete ou até uma oferenda ritual. Esse tipo de representação pode estar ligado ao conceito grego de xênia, uma tradição de hospitalidade em que alimentos eram oferecidos como símbolo de boas-vindas. Em Pompeia, essas imagens eram comuns e indicam uma forte influência cultural que atravessava diferentes regiões do mundo antigo. Mas as descobertas não param por aí. As escavações também revelaram algo surpreendente: um verdadeiro canteiro de obras preservado no tempo. Ferramentas, tijolos,
Telhas organizadas e grandes quantidades de materiais de construção indicam que a cidade estava em constante transformação até seus últimos dias. Um dos aspectos mais impressionantes é a técnica utilizada pelos romanos para produzir cimento. Diferente do que se imaginava por muito tempo, eles utilizavam um método chamado mistura a quente, combinando cal viva com cinzas vulcânicas e adicionando água pouco antes do uso. Isso mantinha a mistura aquecida, acelerando o processo de secagem e tornando as construções extremamente resistentes. Essa técnica, estudada inclusive com a colaboração de cientistas modernos, ajuda a explicar por que tantas estruturas romanas resistiram por tanto tempo. E Pompeia é um dos maiores exemplos disso. Mas nem tudo em Pompeia fala sobre inovação. Muitas das descobertas mais recentes revelam o lado mais humano e mais trágico da história. Em um dos ambientes escavados, 3 esqueletos foram encontrados próximos a um forno. 2 mulheres e uma criança pequena. Tudo indica que estavam tentando se proteger da chuva de pedras quando o teto desabou. Em outro local, restos carbonizados de uma cama marcam o ponto onde alguém morreu sem conseguir escapar. São detalhes silenciosos, mas extremamente poderosos, que mostram o desespero vivido nos últimos momentos. Estimativas apontam que milhares de pessoas morreram durante a erupção e até hoje, cerca de 1.300 a 1.500 corpos já foram encontrados. Alguns deles indicam que os tremores sísmicos, que ocorreram antes do auge da erupção, também contribuíram para as mortes, derrubando estruturas antes mesmo da chegada dos fluxos piroclásticos. Entre as estruturas descobertas está o Lararium, um santuário doméstico onde os moradores realizavam rituais e faziam oferendas aos deuses. Decorado com serpentes em estuque, símbolos de proteção e prosperidade, esse espaço funcionava como um ponto de conexão entre o mundo humano e o divino. Esses detalhes mostram como a religião estava profundamente integrada ao cotidiano. Cada casa tinha seu próprio espaço sagrado, reforçando a importância da espiritualidade na vida dos pompeianos. E talvez uma das descobertas mais impressionantes recentes seja o chamado Salão Negro. Um luxuoso salão de banquetes com cerca de 15 metros de comprimento, decorado com afrescos extremamente sofisticados. As paredes escuras, provavelmente pensadas para esconder manchas de fumaça das lâmpadas, são cobertas por cenas mitológicas ligadas à Guerra de Troia. Entre as figuras representadas estão Cassandra, conhecida por prever o futuro mas nunca ser acreditada, e Apolo, o deus que a amaldiçoou. Também aparecem Helena e Paris, cuja relação deu início à famosa guerra. Essas imagens não eram apenas decorativas, elas tinham a função de estimular conversas durante os banquetes, provocar reflexões sobre destino, escolhas e consequências. Era um espaço onde arte, filosofia e convivência social se encontravam, mas nem todos viviam nesse luxo. Uma das descobertas mais impactantes foi a chamada padaria-prisão. Um espaço onde pessoas escravizadas e animais eram forçados a trabalhar em condições extremamente duras. O ambiente era fechado, com pequenas janelas altas, pouca luz e praticamente nenhuma conexão com o mundo exterior. Marcas no chão indicam os caminhos percorridos por burros vendados e trabalhadores que giravam moinhos por horas intermináveis. Essas marcas, longe de serem desgaste natural, parecem ter sido feitas propositalmente para guiar os movimentos e evitar acidentes. Uma organização que revela eficiência, mas também um sistema cruel. Essa descoberta lança luz sobre uma realidade muitas vezes esquecida. A base da sociedade romana era sustentada por trabalho forçado, e Pompeia, com toda sua beleza e sofisticação,
também carregava esse lado sombrio. Outro aspecto fascinante são os cartazes eleitorais encontrados na cidade. Esses registros mostram que a política local era intensa e organizada. As eleições aconteciam regularmente e o direito ao voto era restrito a homens livres. Os cartazes, geralmente pintados nas paredes externas das casas, funcionavam como propaganda. Mas uma descoberta recente surpreendeu os arqueólogos: um cartaz encontrado dentro de uma residência. Isso sugere que campanhas políticas também aconteciam em ambientes privados, com reuniões e eventos organizados dentro das casas. Uma estratégia que mostra como os candidatos buscavam apoio de forma direta e pessoal. O nome de um candidato específico, Aulus Rústius Verus, aparece tanto em um cartaz quanto gravado em uma mó encontrada na mesma casa. Um detalhe que reforça a conexão entre política, economia e vida cotidiana. E talvez um dos achados mais emocionantes sejam os desenhos feitos por crianças. Simples, mas extremamente reveladores. Neles, aparecem cenas de gladiadores, combates e caçadas, evidências de que até os mais jovens estavam expostos à violência da época. Ao mesmo tempo, também há traços mais inocentes, jogos, mãos desenhadas, formas simples, um contraste que mostra que, mesmo em meio a uma sociedade marcada por brutalidade, ainda existia espaço para imaginação e infância. Esses desenhos são mais do que arte, são vozes do passado, pequenos fragmentos de vidas que foram interrompidas de forma abrupta, mas que ainda conseguem nos contar histórias. E talvez essa seja a maior força de Pompeia. Não é apenas um sítio arqueológico, é uma cápsula do tempo. Um lugar onde conseguimos enxergar não só grandes eventos históricos, mas também detalhes íntimos. O que as pessoas comiam, como viviam, no que acreditavam, o que temiam. Cada nova escavação revela algo inesperado. Um objeto, uma pintura, um gesto congelado no tempo. E com isso, vamos montando um quebra-cabeça que nunca estará completamente completo. Porque no fim, sempre fica a pergunta: quantos segredos ainda estão escondidos sob as cinzas? Pompeia continua sendo um dos maiores mistérios da história, não por aquilo que já sabemos, mas por tudo aquilo que ainda falta descobrir.